Oiê, tudo bem? Eu sou a Manu. Como esse é o nosso primeiro bate-papo, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou acadêmica de medicina, estudo em uma universidade PBL e tenho uma disciplina chamada Saúde Baseada em Evidência. Bom, se você nunca ouviu falar sobre esses termos, PBL e Saúde Baseada em Evidência, eu vou te explicar um pouquinho. PBL é Problem Based Learning, uma coisa assim. Saúde baseada em evidência é uma matéria que a gente tem em habilidades médicas. Nós usamos essa aula para aprender como buscar artigos científicos. A maioria desses artigos que nós encontramos na saúde baseada em evidência, nós usamos em uma disciplina chamada tutoria. O que é uma tutoria? É o que eu vou fazer agora com vocês. Tutoria é uma discussão de um relato de caso. E hoje eu trouxe um caso muito interessante. Então, fica aí para você escutar. Hoje, eu quero compartilhar com vocês um caso clínico real que aconteceu aqui no Brasil e que mostra o quanto o corpo e a mente estão conectados. Primeiro, uma pausa rápida. Sim, eu estou com um sério problema, então vocês estão vendo que a minha voz está de taquara rachada. A minha voz geralmente não é assim. Só que eu tive uma otite em decorrência a uma sinusite que eu não tratei. Tratem sempre suas sinusites, tá bom? Não tratei minha sinusite, tive uma otite média, uma otite externa, estou com o meu tímpano perfurado e estou gripada. Então, assim, por isso eu tô toda fanha. Não se preocupem, a minha voz não é feia desse jeito. Eu acho, né? Vamos lá. Eu escrevi, mais ou menos, baseado no relato de caso, para que eu não me perdesse no nosso roteiro e eu pudesse contar para vocês. Esse caso aconteceu aqui no Brasil e é uma história de uma senhora que nós vamos chamar de Paula. Paula é uma mulher de 62 anos, empregada doméstica e que mora em Salvador. Ela começou a sentir o estômago cheio e falava que ela comia muito pouco. E isso mudou completamente a vida dela. Ela chegou a contar para os médicos que, abre aspas, eu como metade do que eu comia antes e já me sinto empanturrada. Às vezes tenho até náusea e uma queimação aqui na boca do estômago. Fecha aspas. Esses sintomas, segundo ela, começaram há uns 10 meses e foram piorando com o tempo. Ela começou a perder peso sem fazer dieta e sem entender o motivo. E assim, perda de peso, sem você estar buscando essa perda de peso, é um tanto quanto complicado, né? Ela foi até o hospital e acabou passando por uma consulta médica. Lá, o curioso foi que os médicos fizeram vários exames e não apareceu nada. Simplesmente deu tudo normal. Não teve nenhuma gastrite, nenhuma úlcera, nada. Então, o que estava acontecendo com o corpo dela é o que os médicos queriam descobrir. Para entender melhor o que estava acontecendo com essa paciente, a gente olha a história da vida dela e os hábitos do cotidiano. A Paula não tinha nenhuma doença crônica, ela não era diabética, ela não era hipertensa e não tinha colesterol alto. E segundo o relato dela mesma, ela nunca tinha feito nenhuma cirurgia. Mas ela chegou a comentar algumas coisas com os médicos que chamaram um pouco a atenção. E ela chegou a dizer que ela comia muito doce, comia muita gordura, fumava, assim, há mais de 30 anos. Ela era tabagista. E ela fumava um maço por dia. Então você imagine, um maço por dia há 30 anos. E ela também chegou a comentar que ela bebia aos finais de semana. Segundo ela bebia só 4 latas de cerveja. Mas aí a gente não sabe se era no final de semana todo, se era só no sábado, ou era só no domingo, ou se era no sábado e no domingo. Ela não chega a comentar isso. E além disso, ela conta que o último ano foi muito emocionante para ela, porque ela acabou perdendo a mãe, o marido dela ficou desempregado e as contas estavam se acumulando. E a gente sabe como ter contas acumulando sem ter de onde tirar dinheiro é muito complicado. Então, ela passou, desde o começo do ano, vivendo muito estresse, assim, muita tristeza e ansiedade, e achava até que ela estava entrando em um quadro de depressão. E a gente para e pensa, tá, o que isso tem a ver com o fato dela não estar comendo e se sentir empanturrada?
Sim, tem tudo a ver. A mente influencia muito o estômago. E é isso que a gente vai ver nesse relato de caso. Mesmo com todos esses sintomas, ela nunca tinha procurado atendimento médico antes. Quando fez exames, parecia tudo normal, o que deixou a situação ainda mais confusa para ela, que ela não entendia o que estava acontecendo. Durante o exame físico, a nossa paciente Paula estava bem no estado geral. Assim, ela não tinha febre, não tinha icterícia, que é quando os olhos ficam amarelos, sabe? Geralmente a gente vê icterícia mais em bebês prematuros. Sabe quando a pele fica amarelinha? Ele nasce prematuro, precisa tomar banho de luz no hospital? Então, geralmente quando a pessoa tem hepatite ou cirrose, ela também fica com os olhos amarelos. No caso, a nossa paciente Paula não tinha esses olhos amarelos. Ela não tinha inchaço, ela estava com o peso bem abaixo do peso ideal dela. E a única coisa que chamou a atenção nesse exame geral era um leve inchaço que ela tinha na barriga. Mas assim, era uma coisa discreta, mas que você conseguia ver. Agora a gente vai entender um pouquinho dos exames que foram feitos no pronto-socorro. Primeiro, o médico pediu um hemograma, que, assim, pra quem é leigo, hemograma é aquele exame de sangue básico que avalia as células do sangue. Por exemplo, os glóbulos vermelhos, glóbulos blancos, nossa, glóbulos brancos e plaquetas. Geralmente, esse exame, ele é ideal para ver se você tem anemia, se você tem alguma infecção ou alguma inflamação. Hoje tá difícil, gente, hoje tá difícil. Esse hemograma dela deu normal, ou seja, descartamos anemia, infecção ou inflamação. Foi pedido um perfil tiroidiano, que é o exame que avalia os hormônios da tiroide, para ver se tem alguma alteração em decorrência a isso, né? Porque os hormônios da tiroide podem fazer você ganhar peso ou você perder o apetite. E esse exame deu normal também. O terceiro exame que foi feito foi uma glicemia e hemoglobina glicada. É quando você mede o nível de açúcar no sangue. E ele é usado para descartar diabetes, que é o que poderia estar causando os desconfortos digestivos. Só que, pasmem, esse exame também deu normal. O quarto exame que foi feito foi uma amilase e lipase. Para quem não sabe, amilase e lipase são algumas enzimas do pâncreas e elas são responsáveis por fazer a digestão. E se elas estiverem muito elevadas, indica que tem uma inflamação no pâncreas, que seria uma pancreatite. No caso, estava normal também. Bacana, né? Tudo normal até agora. O quinto exame que foi feito foi um teste de função hepática, que analisa o funcionamento do fígado que participa na digestão das gorduras. Mas ela não tinha. Deu tudo normal também. O sexto exame que foi feito foi uma parasitologia de fezes, que é para ver se tinha algum parasita, algum verme nos exames de fezes dela. Negativo, não tinha nenhum parasita nas fezes. O sétimo exame que foi feito foi uma pesquisa de doença celíaca. Para quem não sabe, esse exame é um exame que você vê os anti-glúten, né? Que seria assim, os anticorpos para as pessoas que têm intolerância ao glúten. E deu negativo, ou seja, ela não é intolerante ao glúten. O próximo exame que foi feito foi uma endoscopia digestiva alta. Esse exame é feito com uma pequena câmera que entra pela boca e permite ver dentro do esôfago, o estômago e o início do intestino. O resultado do exame da nossa paciente Paula é que o esôfago, o estômago e o duodeno estavam normais. Para quem é mais leigo do assunto, eu vou traduzir. O esôfago é um tubo, imagina que é um tubo que leva a nossa boca ao estômago. É ele que permite que o alimento passe e depois que a gente engole. Ele funciona como um corredor que empurra a comida até o estômago. O estômago, acho que todo mundo já sabe, é um órgão ali da digestão que começa como uma espécie de uma bolsa muscular que tem vários líquidos ali dentro, conhecido como suco gástrico. O duodeno é a terceira parte. É uma parte do intestino delgado. É a primeira parte, na realidade. E fica ali depois do estômago. Todos esses estavam normal. Também foi visto as mucosas intestinais, as mucosas ali do duodeno. E tava tudo normal. Tava muito rosada. E geralmente quando tá rosada é porque não tem nenhuma presença de inflamação.
foi feito ali também uma análise para ver se ela tinha uma bactéria chamada Helicobacter pylori. É uma bactéria que vive no estômago. E deu negativo, ela não tinha essa bactéria. Então, assim, o que essa paciente tinha? Acho que é a pergunta de 1 milhão. Tava tudo normal. O que ela tinha? Os médicos chegaram a uma conclusão que, mesmo com esses sintomas digestivos muito fortes, nenhuma causa física foi encontrada. E é aqui que começou a suspeita de uma dispepsia funcional. Aí você vai perguntar, tá falando grego, o que é dispepsia funcional? Dispepsia funcional é uma dor ou um desconforto na região do estômago, sem que haja lesão visível nos exames. Ou seja, a pessoa sente tudo, assim, queimação, empachamento, enjoo, estufamento, mesmo que o estômago esteja estruturalmente normal, que era o caso da nossa paciente Paula. De acordo com os critérios do Roma 4, que são as regras para diagnosticar problemas gastrointestinais funcionais, sintomas há pelo menos 3 meses e os sintomas terem começado pelo menos há 6 meses atrás. Por exemplo, 6 meses atrás ela passou 2 semanas sentindo empachamento, sentindo queimação no estômago. E depois passou. Aí ela ficou 2 semanas bem e depois teve de novo mais 2 semanas mal, aí depois ficou 2 semanas bem, mais ou menos assim. Pode ser 3 meses direto ou pode ser 3 meses com esse intercalação. Oh, meu Deus, essa intercalação. Eu tô ruim hoje, hein? Meu Deus. E o principal de tudo, para poder ser considerado uma dispepsia funcional, não pode ter nenhuma alteração estrutural no exame. E como a gente está comentando desde o começo, ela não teve nenhuma alteração. Todos os exames deram normal, a endoscopia deu normal, deu tudo normal. E existem, assim, 2 formas principais dessa dispepsia funcional acontecer. A primeira é a síndrome do desconforto pós-prandial. A pessoa sente plenitude e saciedade muito rápido, mesmo comendo pouco, que era o caso dela. Ela falava que ela comia pouca comida e já se sentia bem empachada. Ela não conseguia comer muito. E por isso que ela teve também essa perda de peso. A segunda é uma síndrome da dor epigástrica. É um sintoma predominante, é a dor e queimação na boca do estômago, que também era o que ela tinha. Então, assim, ela se encaixava nas 2 formas principais. O sintoma dela era essa saciedade precoce e essa dor na boca do estômago, essa queimação. E assim, os médicos não sabem ainda por que acontece, mas a gente percebeu que pode envolver algumas principais condições. A primeira delas é a alteração da motilidade gástrica. O estômago demora muito para esvaziar. A segunda é a hipersensibilidade visceral. O estômago fica mais sensível à comida, por isso que ela não conseguia comer tanto. A terceira é a alteração da microbiotina intestinal, que seria o desequilíbrio das bactérias do intestino. Para quem não entende muito sobre essa parte, imagina quando você toma antibiótico, sabe? Você sempre, geralmente, fica com diarreia. Porque o antibiótico, ele não consegue saber quais são as bactérias que eles têm que matar, então eles matam as boas e as ruins. E acabam matando as bactérias do intestino. Então, essa alteração da microbiotina intestinal também pode estar relacionado. Bom, a outra opção seria a inflamação leve do duodeno. Duodeno é aquela primeira parte do intestino que eu comentei com vocês. E o principal, e acho que é o mais relevante, seriam os fatores emocionais, como ansiedade, luto e estresse. No caso dela, o corpo estava reagindo a um sofrimento emocional. O estômago, que é cheio de terminações nervosas, sente diretamente o impacto das emoções. É o famoso segundo cérebro. Tanto que você pode perceber, às vezes a gente fica muito nervoso, já começa a dor de barriga, já começa a dor no estômago, muita gente chega a vomitar. Assim, o nosso corpo é perfeito, né? Então, isso que aconteceu com ela pode acontecer com muita gente. E o tratamento da dispepsia funcional, ele é personalizado. Porque, como eu acabei de falar, envolve o corpo e a mente. Não existe um único remédio que resolva tudo, mas é uma combinação de mudanças no estilo de vida e de medicamentos. Os tratamentos mais indicados seria o seguinte. Primeiro, se aquele exame que ela fez, lembra da bactéria
pylori tivesse dado positivo, seria entrar com antibióticos para eliminar as bactérias ruins. Mas, no caso dela, deu negativo. Então, essa opção foi totalmente descartada. Aí vem a segunda opção. Seria o uso de inibidores de bomba de prótons, como o omeprazol. Tão conhecido. O omeprazol, acho que todo mundo já ouviu falar. Geralmente a gente usa por 4 a 8 semanas. E eles reduzem a produção de ácido e aliviam a queimação. Por isso, acho que assim, todo mundo conhece uma pessoa que usa o omeprazol como se fosse bala de coco. E se você não conhece essa pessoa, significa que essa pessoa é você. E eu vou falar isso para meu pai. Eu sei que você está ouvindo isso. Meu pai come omeprazol, gente, como se fosse bala. Assim, é um atrás do outro. E assim, se mesmo com o omeprazol não melhorar os sintomas, aí a gente entra para um terceiro tratamento, que seria os antidepressivos, que ajudam a controlar a dor e a ansiedade. Eles são usados, primeiramente, em uma dose muito baixa, só para ter um efeito mesmo ali no trato gastrointestinal. E se ainda assim não tiver uma melhora, o médico pode prescrever procinéticos, que estimulam o esvaziamento do estômago e reduzem o empachamento. Lembra que eu comentei que os médicos hoje, a gente ainda não sabe por que isso acontece, mas que um dos motivos seria o estômago eliminar o suco gástrico muito devagar, né? Eliminar ali o que a gente digeriu muito lento, seria o uso desses procinéticos. E se mesmo assim os sintomas ainda persistirem, seria interessante fazer uma nova endoscopia ou até uma tomografia, ressonância, algum exame de imagem, ultrassom, para a gente garantir que não apareceu nada novo. Às vezes pode ser um tumor e a gente não conseguiu pegar de primeira. Mas assim, o principal de tudo, nenhum remédio vai funcionar sozinho. E mudança de hábito é muito importante. E aí a gente volta lá no começo do nosso relato de caso, onde a gente colheu a anamnese com o paciente e pegou todas as informações possíveis. Lembra que ela era tabagista, que ela consumia muita gordura, muito doce e bebia? Pois é, aqui vai uma listinha de coisas que pode piorar esses sintomas, que a gente tem que reduzir drasticamente para poder, assim, sentir uma melhora. A primeira delas é parar de fumar. Acho que é o ponto principal. Um maço por dia é muito perigoso. Muito. E traz, assim, problemas que no futuro a gente não vai conseguir equilibrar novamente. O segundo seria reduzir o consumo de álcool, evitar frituras e alimentos gordurosos. E é muito difícil, eu sei que é muito difícil. Eu estou gravando isso depois da ação que teve do BK e do Serasa. Não sei se vocês estão sabendo, mas se não estão sabendo, eu vou comentar agora. O BK e o Serasa, e isso não é um merchan, poderia ser, mas não é. BK e o Serasa fizeram uma parceria. No dia 31 de outubro, eles deram um lanche de graça se você aparecesse lá e mostrasse um boleto. E boleto é o que eu mais tenho, né? Mas acabou que eu não consegui, fiquei presa na faculdade. E eu sei que é muito bom. Nossa, fritura é muito bom. Alimentos gordurosos é muito bom. Só que a longo prazo isso faz muito mal. Outro ponto importante: café e refrigerante. Nossa, café é um vilão. Assim, é muito bom. Cafezinho com um bolinho de milho é uma delícia. Só que faz muito mal também. A acidez do café e do refrigerante. Outro ponto importante seria comer devagar. Comer devagar é muito importante, porque se você come muito rápido, não dá tempo o seu estômago fazer o trabalho dele. E se você come, assim, 3 quilos de comida no almoço e 3 quilos de comida na janta, e não come mais nada durante o dia, você não concorda comigo que é muita coisa pro seu estômago no almoço e na janta? Pois é. Dormir bem e praticar atividades físicas é um bom caminho também para reduzir esses sintomas. E o principal de tudo é buscar apoio psicológico. Acho que isso todo mundo tem que procurar, gente. Assim, apoio psicológico é uma coisa que todo mundo precisa. E além dos medicamentos, existem várias terapias complementares que vêm mostrando bons resultados ultimamente. Seria a acupuntura, que é aquelas agulhinhas, sabe? Que a gente coloca no rosto, no corpo. Eu já fiz, coloquei na testa. Mas assim,
Eu sei que pode ter colocado em muitos outros lugares. Os probióticos para equilibrar a microbiotina intestinal. Bom, e cerca de 50% dos pacientes melhora só com a mudança de estilo de vida e controle emocional. Ou seja, cuidar da mente é cuidar do estômago também. Assim, cuidar da mente acho que é o ponto principal pro tratamento poder dar certo. E o caso da Paula mostra como é muito importante, nem sempre o problema tá no órgão, muitas vezes o problema tá na mente mesmo. Como ela comentou, o fato dela é que ela estava passando por um período de luto, a mãe dela tinha falecido, ela estava passando por uns problemas financeiros, então tudo virou uma bola de neve. Não era o estômago dela que estava doente, mas o emocional estava muito sobrecarregado. E quando o emocional adoece, o corpo encontra um jeito de avisar. E esse foi o jeito que o corpo dela conseguiu avisar que estava alguma coisa errada. Por isso, se você sente o estômago pesado, se come pouco, e se tá cheio, se sente que você comeu uma colher de arroz e você já tá com o estômago muito cheio, e os seus exames não mostraram nada, procure um médico. Pode ser só uma dispepsia funcional? Pode. Mas também pode ser uma coisa a mais. É importante você saber o que é para você iniciar um tratamento. Bom, acho que esse foi o nosso primeiro relato de caso. Fiquei muito confusa, assim, me perdoem pelos erros, gente. É o meu primeiro relato de caso, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô compartilhando com vocês porque eu acho que é uma coisa muito interessante, até mesmo para estudantes de medicina ou para pessoas leigas que queiram aprender um pouco mais sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem outro. Até a próxima!